Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez retorno a essa tribuna política para falar de um assunto importantíssimo para o Brasil, que é a intervenção federal no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, como todos nós sabemos, está praticamente sob o domínio do crime, organizado ou não. O crime no Rio de Janeiro chegou aos palácios e depauperou tudo, acabou tudo. O Rio de Janeiro é um estado rico, perdeu condição até de pagar sua folha de pagamento, pelos desmandos, pela corrupção. Quase todos os ex-governadores vivos do estado do Rio de Janeiro já foram presos e estão sendo processados. A marginalidade tomou conta do Rio de Janeiro, do asfalto aos palácios. Inocentes sendo mortos por balas perdidas ou dirigidas pelos bandidos e pela polícia. A comunidade do Rio de Janeiro já não tem, há muito tempo já não tem paz, já não tem segurança. Aquela gente vive um inferno na terra. O estado do Rio de Janeiro, as autoridades constituídas por voto, pelo sufrágio universal ou não tem mais condição de administrar, de conduzir o Rio de Janeiro. O atual governo do Rio de Janeiro, o atual governador, era vice do senhor Sérgio Cabral, que está condenado a quase 100 anos de prisão. É alter ego dele, e toda a turma do Cabral ainda deve estar por lá. Como vai resolver o problema do Rio de Janeiro de administração e de segurança? E todos os segmentos da administração pública que são carentes, a educação, a saúde e tudo mais. Não tem condição. O governo federal devia atentar para o que dispõe no artigo 34 da Constituição Federal e fazer a iminente intervenção, a iminente e oportuna intervenção no Rio de Janeiro e destacar um interventor com mão forte, com autoridade para perseguir e prender e anular os marginais do morro e do asfalto, dos palácios e das favelas. Porque o Rio de Janeiro está todo contaminado. Está todo contaminado. Aquela turma que está governando lá perdeu todas as condições de administrar o Rio de Janeiro, de governar o Rio de Janeiro. O governo federal, no pacto federativo do governo federal com os estados, está contido a intervenção federal no artigo 34 da Constituição Federal, justamente para resolver esses problemas, para coibir o que está acontecendo lá. Lá não tem mais freio, não tem mais rédea aquilo lá. Virou um caldeirão de violência o Rio de Janeiro. Crianças e inocentes em geral morrendo debaixo de tiroteio, de roubo, de furto, de assalto, de sequestros. O Rio de Janeiro é um estado do crime hoje. O crime tomou conta. O que governa o Rio de Janeiro hoje é o crime. É o crime. É o crime que governa o Rio de Janeiro. Não tem mais como conduzir, não tem mais como governar o estado daquela forma. Portanto, o governo federal está tardando a fazer a intervenção, devida intervenção no estado do Rio de Janeiro.
a devida intervenção, indicando um interventor com autoridade para coibir os crimes no Estado. Isso nós devemos, aliás, nós não, o governo federal deve fazer de imediatamente para socorrer o povo assustado e aterrorizado do Rio de Janeiro com tanta violência. E ficar de olho em outros estados que passam praticamente pela mesma situação. Tivemos coisa parecida no Rio Grande do Norte, em Roraima, lá no norte, com matança de dezenas de pessoas. Tivemos aqui em Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás. Em 2016 tivemos o problema lá do presídio Pedrinha, no Maranhão, a matança que houve lá. Então o problema hoje da insegurança no Brasil, da violência, campeia de norte a sul, de leste a oeste. De forma que o governo federal tem que ficar atento, não pode se acomodar. Nós temos que ter no Brasil uma política de segurança pública eficiente, eficaz, principalmente privilegiando a inteligência, a coibição também e principalmente do tráfico de drogas e de armas. Os nossos problemas estão na fronteira, nós temos que aumentar os contingentes da Força Armada, da Polícia Federal, de segurança em geral, da Polícia Rodoviária Federal nas estradas e intensificar o combate ao tráfico de armas e de drogas e outras drogas que acontecem no Brasil. Estamos vendo o crime no Brasil, crime organizado ou não, assumindo as rédeas da sociedade brasileira. Não pode. No Congresso Nacional, no Poder Judiciário e até no Executivo, tem infiltração do crime. E nós todos, submetidos a essa corja, andamos com medo na rua. Em Brasília, aqui onde moramos, Brasília é mais violenta proporcionalmente que o Rio de Janeiro e São Paulo, e Recife, Fortaleza e Natal. De modo, se o governo não cumprir o seu papel efetivo com relação à segurança pública, o Brasil estará mais encrencado que o México, por exemplo, com o avanço do crime organizado, com o avanço do tráfico de entorpecentes, de drogas, que compromete a nossa juventude, que compromete a nossa economia, compromete a nossa educação, compromete tudo, a segurança e tudo mais. Portanto, minha gente, quero dizer com isso aqui nessa minha mensagem, que é muito pouca, não representa quase nada, mas é uma voz. Estou colocando a minha voz aqui, unitária, que eu não sei nem se vão ver esse vídeo, mas colocando a minha voz unitária, dando um grito aqui pelo Brasil, pela segurança no Brasil. E olha que eu não sou candidato a nada, sou apenas um cidadão, eu e essa câmera aqui, falando para o Brasil como um cidadão angustiado e preocupado com os destinos do Brasil, com os destinos da nossa família, com os destinos de tudo aquilo pelo qual lutamos uma vida toda. Então, fica aqui o meu grito, o meu alerta ao governo federal para que faça a intervenção imediata no Rio de Janeiro, porque as autoridades eleitas do Rio de Janeiro, aqueles que estão lá, aquela turma lá, não tem mais condição, perderam todas as condições de governar o Estado. Você veja nas entrevistas do governador que embromation. Ora, ontem mesmo ele falou na televisão que não conhecia o plano de segurança do Estado, não tinha tido tempo ainda de ver, e ele não participou
da elaboração desse plano. Que conversa é essa? Aquilo lá já devia estar na cadeia junto com o governador titular, do qual ele já foi vice. Já devia estar na cadeia junto com ele. Porque nós sabemos todo no Brasil que ele era principalmente, além de vice do Sérgio Cabral, era um papagaio de pirata, ficava na sombra e nas câmeras junto com ele o tempo todo. Mas agora, ele espertamente se afastou do Sérgio Cabral. Por quê? Porque se ele está lá somente por causa do Sérgio Cabral. E tem que sair de lá por causa do Sérgio Cabral, sim. Tem que sair, porque a turma de um é a mesma do outro. E ninguém é otário para ficar engolindo aquele converser dele, bobo, analfabeto. O Rio de Janeiro merece muito mais do que aquilo. O Rio de Janeiro é um estado maravilhoso, é um estado que todos os brasileiros têm um carinho especial, porque já foi capital da República. E todos nós, de alguma forma ou de outra, temos um pé no Rio de Janeiro. E o Brasil todo tem um carinho muito grande pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem que ser salvo por uma intervenção federal eficaz e eficiente para afastar o Estado do crime que dominou o Rio de Janeiro. Temos que socorrer o Rio de Janeiro com a intervenção federal imediata. Só assim teremos uma luzinha no final do túnel, porque com a retirada de todo aquele grupo que se instalou marginalmente, criminosamente, nos palácios do Rio de Janeiro, só com a retirada daquela gente é que resolveremos o problema no Rio de Janeiro. Então, intervenção já, senhor governo federal, senhor Congresso Nacional, senhor o egrégio Supremo Tribunal Federal. Temos ainda essa saída, que é a intervenção federal. O artigo 34 da Constituição Federal tem que ser aplicado na sua íntegra no Estado do Rio de Janeiro. Porque ele está lá, o artigo 34 da Carta Política Brasileira, está lá justamente para acudir os estados da federação quando cai no abismo que o Rio de Janeiro caiu. Então é hora de salvar o Rio de Janeiro, iniciar um trabalho para retirar o Rio de Janeiro da situação calamitosa em que está. Ouçam, minha gente, vamos socorrer o Rio. Muito obrigado. Bom dia.